Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, passamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Amém. Nós vamos orar novamente pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor, nós acabamos de cantar que o Senhor é o Rei da Glória. Sim, quando o nosso Senhor Jesus Cristo encarnou e se humilhou e operou a obra de redenção em favor do seu povo, em favor de nós, Ele então foi assunto aos céus, e os portões dos céus receberam o Rei da Glória. E é esse Rei que nós adoramos, é a esse Rei que nós cantamos. E agora é a esse Rei que nós queremos ouvir. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, e que Teu Espírito Santo nos oriente e nos ilumine o entendimento. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso perfeito sumo sacerdote, Rei e também profeta, ensina-nos pelo Teu Espírito e pela palavra, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Dois amores fizeram duas cidades. O amor de si, até o desprezo de Deus, a cidade dos homens. O amor de Deus, até o desprezo de si, a cidade de Deus. Aquela gloria-se em si própria, esta no Senhor. Aquela solicita dos homens a glória. A maior glória desta consiste em ter Deus como testemunha da sua consciência. Aquela, na sua glória, levanta a cabeça. Esta diz ao seu Deus: Tu és minha glória, tu levantas a minha cabeça. Aquela nos seus príncipes ou nações que subjuga, dominada pela paixão de dominar, esta servem mutuamente na caridade, os chefes dirigindo, os súditos obedecendo. Aquela ama sua própria força nos seus potentados. Esta diz ao seu Deus: Amar-te-ei, Senhor, minha fortaleza. Santo Agostinho, a cidade de Deus. Irmãos, essa descrição que o Santo Agostinho descreve, faz acerca de duas cidades, na sua obra A Cidade de Deus, em que ele vai caracterizar a cidade que é dominada pelos homens, os intentos malignos, e a cidade que é dominada por Deus. A cidade que é dominada por Deus na sua obra é a igreja do Senhor. A cidade que é dominada pelos homens são todos os homens ímpios que conduzem a sua vida longe do Senhor. O que nós temos aqui, irmãos, em Gênesis capítulo 11, se nós pudéssemos tomar a imagem e a ilustração de Agostinho, é exatamente a descrição de uma cidade, a cidade dos homens, cujo objetivo é a glória do seu próprio nome, cujo objetivo é levantar-se contra o Senhor. O que é que vem acontecendo no livro de Gênesis, irmãos? Nós vimos a criação, nós vimos a queda, nós vimos as primeiras gerações, nós vimos o que o Senhor fez com o homem por causa do seu pecado, o dilúvio como uma mostra grátis do juízo que viria, a sua salvação, a sua graça derramada sobre a família de Noé, os filhos de Noé se espalhando pela terra e a contratação. Ainda assim, esses homens continuam pecadores e precisam de um Redentor. Agora, no capítulo 11, irmãos, depois do dilúvio, a raça humana viveu primariamente na região do Ararat, nas montanhas da Armênia, e ali Noé tornou-se lavrador, como nós vimos no capítulo 9, no versículo 20. Como as pessoas aumentaram de número, e uma parte delas se espalhou pelas margens dos rios Tigre e Eufrates, a leste do Ararat,
e assim chegou à planície de Sinear, ou a Mesopotâmia. Ali criaram colônias e cresceram em riquezas. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Possivelmente 1 ou 2 séculos depois do dilúvio, depois que Noé havia saído da arca, nós chegamos nessa narrativa de Gênesis capítulo 11. Noé ainda estava vivo, irmãos. Perceba, possivelmente Noé ainda estava vivo. E perceba quão terrível era o pecado que nós vamos ver aqui. O homem que testemunhou o dilúvio sobre o mundo, agora estava novamente testemunhando os homens se rebelando contra Deus. Sem dúvida, deve ter aumentado muito o sofrimento de Noé, quando ele ouviu falar que havia um grupo de homens que estavam se rebelando contra o Senhor na planície de Sinear. E o que está sendo escrito aqui, irmãos, é mais uma vez Deus evidenciando para nós a vileza do nosso coração. Mesmo depois de um dilúvio, mesmo depois de toda a humanidade ter sido dizimada pela ira do Senhor, ainda assim os homens se levantam contra o Senhor. Os homens querem formar a cidade dos homens, centrada em si mesmo, na sua própria sabedoria, na sua própria glória. Esse capítulo, irmãos, está dividido em 2 partes, se vocês perceberem comigo, basicamente 2 partes. Primeiro, a descrição da ação dos homens, que vai do versículo 1 ao versículo 4, e depois a descrição da ação divina, da ação de Deus, que vai do versículo 7 do versículo 9. Embora seja essa divisão simples, 2 partes do texto, nós vamos caminhar por 4 partes, na verdade. Dentro da ação do homem, nós vamos ver a introdução e depois o plano ímpio dos homens, do versículo 3 a 4. E depois nós veremos a declaração do juízo do Senhor, do 5 a 7, e a conclusão, que é a execução do juízo do Senhor, do versículo 8 a 9. Vejamos então, primeiramente, queridos, o versículo 1 e o versículo 2. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Siná, que habitaram ali. Irmãos, veja que coisa interessante. O texto, Moisés começa a narrar me dizendo uma informação. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Isso não é nada assustador, porque se toda a humanidade foi reduzida a uma família só, Noé, seus filhos e suas respectivas esposas, a linguagem, no período de 1 ou 2 séculos, mantinha-se a mesma, eles se comunicavam com a mesma linguagem. A existência de uma só linguagem, irmão, de uma só língua, deveria ter promovido a unidade entre os homens para a religião, para adorarem ao Senhor. Ou seja, eles aproveitarem dessa bênção de todos se comunicarem com a mesma linguagem e como um só povo, um só corpo, adorar ao Senhor pela graça, adorá-lo e render graças a Ele pelo livramento. Mas eis, irmãos, que os homens estavam usando da linguagem para se rebelar contra o Senhor. Da linguagem para se rebelar contra o Senhor. Entretanto, queridos, nos surge uma questão, e se você esteve atento com o sermão de Gênesis 10, você vai perceber uma coisa. Em Gênesis 10, a gente pode perguntar, como que em Gênesis 11 disse que havia apenas uma linguagem, se em Gênesis 10 repetiu-se 3 vezes que cada grupo de família dos descendentes de Noé, de Jafé, de Cã e de Sem, cada um foi para a sua região conforme a sua linguagem. Veja por favor de novo o versículo 5 do capítulo 10. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. O versículo 20 repete a mesma coisa, o versículo 31 repete a mesma coisa. Então nós podemos perguntar, como é que depois do capítulo 10, em que no capítulo 11 é dito que o Senhor confundiu as línguas, que o Senhor repartiu as línguas, há a descrição no capítulo 10 de que os homens já estavam ocupando seus respectivos lugares, cada um segundo a sua língua. Traz a imagem, traz a ideia de que cada um já tinha sua própria língua e não quer uma língua só. O que está acontecendo aqui, irmãos? A resposta para essa pergunta, queridos, é que a história de Babel aconteceu em algum momento das gerações dos filhos de Noé. Perceba, não é que primeiro aconteceu Gênesis 10 todinho e então aconteceu Gênesis 11. Gênesis 10, enquanto Gênesis 10 acontecia, Gênesis 11 aconteceu no meio dessa narrativa. Isso não é incomum, irmãos.
No versículo 10, né, no capítulo 10, já se faz menção de que cada um se alocou com o passar do tempo conforme a sua linguagem. Mas no capítulo 11, explica o porquê que cada um foi para cada local segundo a sua linguagem. Nós temos alguns exemplos na Escritura Sagrada, irmãos. Por exemplo, o livro de Ruth. O livro de Ruth está exatamente após o livro de Juízes. Mas quando você começa a leitura de Ruth, ele começa assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Quando foi que o livro de Ruth, ou que a narrativa de Ruth aconteceu? Aconteceu exatamente dentro do período do livro de Juízes. Conquanto ela veio depois, esse livro veio depois, ela aconteceu dentro do livro de Juízes. A mesma coisa que nós vimos, irmãos, com Gênesis 1 e 2. Gênesis 1, a descrição de cada dia da criação, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o sexto dia. O que Gênesis 2 é? Gênesis 2 é um enfoque no sexto dia, voltando e narrando com mais detalhes algumas questões. Então, Gênesis 11, irmãos, é exatamente a mesma coisa. Gênesis 11 acontece dentro de Gênesis 10, em algum momento da geração dos filhos de Noé. E possivelmente, alguns fazem referência com o que eu concordo. Veja, por favor, o versículo 25 do capítulo 10. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Então alguns vão fazer referência que quando foi que o Babel aconteceu? Nos dias de Peleg, porque a terra foi repartida entre os homens. Cada um foi para o seu devido lugar, cada um foi para a sua devida localidade, nos dias de Peleg. E Peleg, irmãos, era contemporâneo de seu primo, um homenzinho que apareceu no capítulo 10 de Gênesis, que vai voltar exatamente aqui em Gênesis 11. Quem são esses homens de Babel, irmãos? Quem são esses homens? O texto nos diz, por favor, versículo 2. Aqui, versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná e habitaram ali. Esse local, irmãos, eles foram para a planície de Siná. Lembra alguma coisa para vocês? Vá lá, por favor, para Gênesis capítulo 10. Versículo 10. Falando sobre Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Eraque, Acabe, Calné, na terra de Siná. Irmãos, o que o texto está nos mostrando, né, além de que o que o texto está nos mostrando é que quem estava por trás de tudo isso aqui era exatamente Nimrod e os homens que com ele se juntaram para se opor ao Senhor. Ele descreve esse local exatamente para onde os filhos de Cã, em especial Nimrod, foi. O princípio do seu reino foi Babel. Eles habitaram em Siná. Quando Moisés começa dizendo: esses homens se reuniram ali para se rebelar contra o Senhor, onde? Em Siná. Então, em Gênesis 11, irmãos, é uma narrativa do que aconteceu dentro do Gênesis 10. E além disso, no versículo 5, o texto nos diz que o Senhor desceu para ver quem? Veja, por favor, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E nós já vimos, queridos, que essa expressão, os filhos dos homens em Gênesis, não é simplesmente uma referência à humanidade, mas é uma referência específica a um grupo específico dentro da humanidade. Nós vemos no capítulo 6, versículo 2, que os filhos dos homens tomaram para si, ou melhor, os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. E nós percebemos que no contexto da narrativa a referência é aqueles que eram os crentes, que creram na descendência da serpente, da mulher, no descendente da mulher. Esses tomaram esposas dentre os filhos dos homens, daqueles que não criam no Messias prometido. Ou seja, irmãos, quem são esses homens aqui? Esses homens são exatamente os mesmos homens ímpios que apareceram no capítulo 10. Nimrod como líder, os filhos descendentes de Cã, seguindo ele em rebelião ao Senhor. E por que em rebelião ao Senhor? Por que a história de Noé, ou melhor, a história de Babel é tomada como uma rebelião dos homens contra o Senhor? Veja agora o versículo 3 a 4, por favor, irmãos. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-os bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus,
e torne célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra, por toda a terra. O que é que acontece agora aqui, irmão? Nós chegamos no segundo momento da narrativa, em que o plano ímpio dos homens é evidenciado. O texto então nos apresenta exatamente o intento dos homens, a saber, construir uma cidade e nessa cidade uma torre. Nós rapidamente podemos perguntar, mas pastor, qual é o problema em construir uma cidade e construir uma torre? Não foi exatamente isso que o Senhor mandou lá em Gênesis? Vão, desenvolvam a criação, produzam, trabalhem. E nós vimos isso, a aplicação disso, que é as artes, as ciências. Qual o problema aqui? O problema aqui, irmãos, está exatamente na intenção deles. Qual é a intenção deles? E não apenas a intenção, mas a maneira como eles fizeram. A intenção deles é uma torre que chegue aos céus. Para quê? Para tornar célebre nosso nome. E com qual outra finalidade? Para que não sejamos espalhados pela terra. São esses três objetivos que eles tinham, irmãos, nesse planejamento deles. Isso, queridos, nós vamos perceber agora, é exatamente uma rebelião contra o Senhor. Vocês lembram de Nimrod, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que Nimrod não era caba bom, era como a gente dizer que não era caba safado, não prestava, era um homem impetuoso que queria dominar outros homens, pisar, esmagar e tornar-se senhor deles. Mas a culpa aqui, irmãos, não recai apenas sobre Nimrod. O que o texto está nos descrevendo é um pacto entre os homens. Vinde, vamos, façamos, um encorajando o outro a quê? Um encorajando o outro a se rebelar contra o Senhor. Irmãos, isso lembra vocês alguma coisa? Era exatamente assim quando nós estávamos no meio da cidade dos homens. Vamos, nos embriaguemos, vamos, temos relações livres, sem nenhum impedimento. Vamos, roubemos, vamos, mintamos. É exatamente assim que a cidade dos homens pensam. Um pacto, uma rebelião, um planejamento contra o Senhor. A linguagem da narrativa, irmãos, realmente apontam para isso. Uma aliança, um acordo entre eles, um plano, como aqueles que estavam decididos a guerrear com o céu, colocaram-se em posição contra ele. Assim como os reis, irmãos, se vocês gostam de livros, narrativas ou séries que falam de reinados, assim como os reis, quando querem entrar em guerra com outra cidade, o objetivo deles é chegar nas muralhas, chegar nas portas, derrubar as torres para invadir a cidade. Assim esses homens queriam tocar no céu, onde Deus Altíssimo habita. Onde Deus Altíssimo habita. É isso que está por trás daqui, irmãos. É uma rebelião. Isso vai ficar cada vez mais claro. Herman Bavinck, ele comenta o seguinte: pela primeira vez na história surge uma ideia de concentração e organização de toda a humanidade, com toda a sua força e sabedoria, com toda a sua arte, ciência e cultura, contra Deus e seu reino. Pela primeira vez. Perceba, não é a única vez que o Bavinck está descrevendo, é pela primeira vez. Essa foi, ele continua, essa foi a ideia ventilada várias vezes depois dos eventos de Babel, e sua realização tem sido o objetivo de todos os tipos de grandes homens no curso da história. Quando o Bavinck comenta isso, irmão, nós podemos parar e pensar assim: que história é essa? O que é isso que o Bavinck está falando, né? Várias vezes na história isso tentou ser repetido. Veja, irmãos, o Império do Egito com seus faraós, o Império Mongol com Gengis Khan, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego com Alexandre o Grande, os romanos com os Césares, o Império Constantinopolitano, o Império Turco-Otomano, o Sacro Império Romano, as grandes navegações como o colonialismo ibérico, o neocolonialismo do século XIX, os intentos nazifascistas, os intentos comunistas soviéticos, os intentos norte-americanos, os intentos do marxismo cultural, todos eles, irmãos, é uma repetição de uma mesma coisa: Babel. Babel. Nós queremos nos unir para nos levantarmos contra o Deus Criador e Redentor, com tudo que nós tivermos, com a nossa ciência, com a nossa arte. Veja, aquilo que Deus deu aos homens: ciência, arte, capacidade de produzir.
eles agora se levantam contra o Senhor. E isso se repetiu em toda a história da humanidade. Babel, Babel, Babel. Todos esses projetos, irmãos, cosmopolitas, dominadores, projetos de um reino mundial, são apenas réplicas de um mesmo projeto, Babel. Babel. E possuem a mesma raiz, fazer célebre o nosso nome na terra e os povos sujeitos a nós. Mas vocês sabem, irmãos, como nós vimos em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, há apenas um que tem a prerrogativa de ser o Senhor e o monarca universal sobre todos. O que é que Nimrod e esses homens queriam? Queriam eles serem o Senhor sobre todos. Queriam eles dominar os homens. Por isso, irmãos, em Babel, nós temos 3 propósitos aqui muito claros, ou melhor, 4 propósitos muito claros. O primeiro, esses 3 propósitos que nós escrevemos anteriormente, fazer o nome célebre não se espalhar pela terra e tocar o céu, todos eles estão embebecidos de 4 pecados: orgulho, desobediência, descrença e obstinação. Orgulho, desobediência, descrença e obstinação. O orgulho deles, irmãos, estava exatamente em fazer o seu nome conhecido, em tocar o céu com os seus esforços. Nesse sentido, irmãos, é exatamente o que os filhos de Caim tentaram fazer. Lembra quando nós vimos em Gênesis capítulo 4? Cada um dos filhos de Caim, eles construíam casas, cidades e colocavam nelas os seus próprios nomes. E isso, irmãos, mas pastor, qual o problema de colocar os seus próprios nomes? Quando nós vemos o contraste com os filhos de Deus, quando Abraão passava por uma terra e por uma cidade, ele batizava o nome daquela cidade fazendo referência a Deus. Aqui o Senhor se apareceu a mim, aqui o Senhor se revelou, aqui o Senhor foi bondoso comigo. Mas os filhos de Caim e agora os filhos de Cã queriam fazer o seu nome conhecido sobre a terra. Queriam a glória dos homens. Eis a cidade dos homens, irmãos, sendo construída aqui. Imortalizar o nome na terra. Esta é a perpétua arrogância do mundo. Ignorar o céu e buscar a imortalidade na terra, onde cada coisa é efêmera e transitória. Essa busca, irmão, de todo o nosso coração ímpio. O intento dos homens, a história dos homens pode ser resumida nisso: querer tornar o seu nome célebre, querer tornar o seu nome conhecido, imortalizar-se na terra. Mas a terra foi feita para ser efêmera, depois da queda, efêmera e passageira. Mas nós também temos aqui, irmãos, a desobediência deles. E por que desobediência? Porque abertamente eles não estão cumprindo a ordem de Deus. Veja, por favor, no capítulo 9, versículo 7, por favor. Capítulo 9, versículo 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. A mesma ordem que foi feita na criação, em Gênesis capítulo 1. O Senhor repete após o dilúvio: vão, povoem a terra. E nós percebemos, irmãos, quando nós expusemos o início do capítulo 9 em Gênesis, há 2 meses, nós percebemos que essa ordenança do Senhor e a ideia da preservação da vida era para que então ele pudesse conduzir o mundo até o ponto em que ele não mais derramaria o juízo, mas derramaria a redenção por meio de Cristo. Deus ordenou aos homens: vão e povoem a terra. O que é que os homens falam? Não! Nós não obedeceremos ao Senhor. Nós queremos exatamente não sermos espalhados. Queremos estar aqui juntos e fazer o nosso nome conhecido. E por que descrença, irmãos? Por que é o pecado da descrença aqui envolvido? Deus havia prometido não mais destruir a terra com chuva, mas os materiais que eles escolheram, no versículo 3, que eram tijolos e betume. Lembra do betume que foi usado na arca? Os materiais, a maneira como eles construíram, eles querem fazer uma torre que chegue ao céu, ou seja, que caia toda a água sobre o planeta Terra. Mas nós estaremos nessa alta torre, preservados contra a inundação. Nós não confiamos na tua promessa, Senhor, que prometeu que não destruiria mais o mundo com água. Nós não queremos mais confiar, nós não confiamos no Senhor. Nós não queremos esperar, se o Senhor voltar a fazer isso, a tua orientação com relação a uma arca. Nós mesmos providenciamos o nosso meio de salvação. Nós mesmos providenciamos em um grito de independência. Nós não precisamos do Senhor.
descrença contra a promessa do Senhor. Ele havia dito: eu não mais vou destruir, mas eles preferiram confiar em uma torre da sua própria construção do que em uma promessa de Deus, ou em uma arca que ele indicasse. E por último, irmãos, obstinação também é vista nessa questão dos materiais. Como assim, né? Como que a obstinação é vista nos materiais que eles escolhem? Qual que tem de obstinação aqui em eles fazerem tijolos no lugar de pedras e betume no lugar de argamassa? Perceba o que o texto está fazendo, irmãos. Eles vão fazer tijolos no lugar de pedras. Por que esse destaque? Porque para as construções era comum e muito mais fácil você pegar as pedras que estavam na criação, poli-las e colocar para fazer a construção. O que eles iam ter que fazer aqui agora? Eles estavam numa planície. Lembremos de geografia, irmãos. Planície, não há montanhas com pedras rochosas. Eles iam ter que produzir ainda os tijolos para poder construir as cidades e as torres dele de maneira arrogante. Eles moravam, irmãos, em uma planície e ali não havia nem argamassa nem pedras. Eles tinham que preparar tijolos. O que está sendo posto aqui, irmãos? Uma dificuldade ainda maior para a desobediência. Eles tinham uma barreira para desobedecer. O que é que eles fizeram? Vamos pular essa barreira. Nós não temos pedra? Não é esse o problema. Vamos produzir tijolos. Nem que a gente trabalhe ainda mais. Nem que a gente busque um outro meio para poder nos rebelar. Nós vamos chegar lá. Vamos produzir tijolos e usar betume no lugar de argamassa. Com isso, irmãos, a culpa deles veio a ser cada vez mais agravada. Orgulho, desobediência, descrença, obstinação, a quadríade carnal. E tal quadríade, irmãos, está envolvida em todo pecado. Em todos os nossos pecados, irmãos, se nós pararmos para meditar, por trás dele está orgulho, descrença, obstinação e desobediência. Não há esperança, irmãos, quando nós nos deparamos com Gênesis 11, após o dilúvio, pouco tempo após o dilúvio, os homens estavam novamente maquinando o mal. E novamente a mesma constatação que nós temos visto: não há esperança para a humanidade quando ela entrega em si mesma. Mesmo quando Deus lhes deu uma linguagem única, quando por meio dessa linguagem eles poderiam se reunir, adorar ao Senhor e rendendo graças pelo que Ele havia feito, eles usam disso, da linguagem, da arte, da ciência, para se rebelarem contra o Senhor. Em Babel, irmãos, revela-se o que nós temos dito o tempo todo para os irmãos, já há muito tempo, desde o início do semestre. Uma coisa chamada autonomia do homem. Seu desejo de ser autossuficiente, independente de Deus em tudo. Na vida, nas ciências, na filosofia, no culto, qualquer coisa. O que está aqui em Babel está estampado esse carimbo: o desejo ímpio do homem de ser autônomo, autossuficiente, independente do Senhor. Queridos, é isso que nós temos visto aqui em Babel até aqui, nesse primeiro momento do texto, quando nós vemos a ação do homem, a ação dos homens. Orgulho, desobediência, descrença e obstinação. Como isso é visto em nossa própria vida, queridos? Como isso é visto, irmãos, em nossa própria maneira de lidarmos com o mundo e com a vida? Nós queremos fazer o nosso nome conhecido na terra, ou nós queremos ser conhecidos pelo Senhor? No último dia, irmãos, não nos importará termos o nosso nome conhecido na terra. Não nos importará ter o nosso nome na boca dos homens e todo mundo dizer: Christopher, eu conheço, Leonardo, eu conheço, Daniel, eu conheço. Isso não vai importar no último dia. No último dia, o que nos importará é: vinde bendito do meu Pai, entrai para o meu reino. Nós vamos querer ouvir isso e não ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que equivale ter o nome conhecido sobre toda a terra, mas ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, que eu não os conheço. Qual tem sido o nosso intento, irmãos, na terra? É glorificar ao Senhor com tudo o que Ele tem nos dado, com as ciências universitárias, com as nossas vocações profissionais, com os nossos casamentos, ou fazer o nosso nome conhecido
Sabe o que é mais irônico? É que esses homens em Babel queriam ter o seu nome célebre. E nós não sabemos o nome de nenhum deles, com exceção da possibilidade de Miró de ter sido o líder desse grupo. Mas ninguém conhece eles. Agora para ver a promessa que Deus faz a Abraão. Eu engrandecerei o teu nome. E até hoje o nome de Abraão é engrandecido entre o povo de Deus. O que é que nós queremos, irmãos? Ainda assim, queridos, o nosso orgulho em tudo isso, todo o nosso orgulho no nosso coração é odioso para o Senhor. Não importa se é fazer o nosso nome conhecido, mas se simplesmente houver orgulho, o Senhor odeia isso. Lembremos que o Senhor resiste ao orgulhoso, concede graça aos humildes. Ainda, irmãos, a desobediência. Deus nos ordena coisas na sua palavra, irmãos, muito claramente isso faz parte do processo da caminhada cristã. Ele nos redime em Cristo e em Cristo nos aponta o caminho da santidade. Façam isso. Conduzam o casamento de vocês assim. Conduzam o seu coração dessa forma. Caminhem por tais trilhas. Mas muitas vezes, irmãos, o que nós encontramos no nosso meio é exatamente o mesmo espírito de Babel, a desobediência. Senhor, eu não quero saber o que é que o Senhor está me dizendo sobre a minha família, sobre política, sobre economia, sobre culto, sobre igreja, sobre minhas opiniões filosóficas. Não me importo com isso, Senhor. O nome disso, irmãos, é desobediência. Nós estamos querendo o tempo todo estar desprezando o que o Senhor Deus fala. Ou ainda descrença no nosso coração, irmãos, quando nós não cremos naquilo que o Senhor nos prometeu em sua palavra. Eu não estou me referindo a essas promessas vis que Deus não prometeu e que os homens do púlpito falam que Deus está prometendo. Não, estou falando das promessas da Escritura, que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, em quem nós temos o sim e o amém de Deus. E na luta contra o pecado, passa pelo nosso coração um pensamento de incredulidade. Deus não quer que eu me livre desse pecado, Ele quer que eu me entregue a Ele. Não foi isso que Deus prometeu. Não foi isso que Deus prometeu. Deus prometeu: eu te dou o meu filho, para que você, pelo poder do meu filho e do Espírito Santo que habita em você, lute contra o pecado. O pecado assola a família, no casamento, nos filhos, e nós rapidamente nos desesperamos e cremos: não, Deus não pode fazer nada aqui. Eu prometi que o meu evangelho é o poder meu para salvar daquele que crê. Às vezes a gente pensa, irmãos, não, a incredulidade está só em Babel. Mas muitas vezes, irmãos, a raiz dela está aqui no nosso coração. Nós descremos do poder e da promessa do nosso Senhor. E por último, queridos, aplicando tudo isso ao nosso coração, a insistência dos homens em caírem no pecado, a obstinação. É interessante, irmãos, é muito interessante isso. Você vê Babel, eles não tinham pedras, eles vão trabalhar mais para se rebelar contra o Senhor. Não, isso não é problema. Nós trabalharemos mais, nós passaremos por cima de toda e qualquer dificuldade para nos rebelarmos contra o Senhor. Aí há um contraste muito claro aqui, irmãos, entre as constantes desculpas para as dificuldades que nós colocamos para vivermos a piedade e a obstinação nas dificuldades para pecar. Isso me lembra, irmãos, quando nós estávamos na cidade dos homens, que qualquer dificuldade que nós tínhamos para pecar, nós superávamos rapidamente. Não, eu tenho uma prova semana que vem. Mas dá para eu beber com meus amigos. Não, amanhã eu tenho um médico. Não, mas dá para eu fazer essa festa agora, essa balada. Não, amanhã sempre tinha dificuldades. Dificuldades apareciam, mas nós rapidamente conseguíamos contornar para chegarmos lá, na nossa rebelião contra o Senhor. Aí hoje que nós somos alcançados pela graça de Cristo, a menor dificuldade é uma desculpa. O Senhor entende. O filho fica doente, você tem que ir para a escola. Mas o filho fica doente, meu filho, você para a igreja não, pode descansar. É claro, irmãos, não estou querendo dizer que se a criança está doente, né, você tem que cuidar da criança. Mas é a maneira de se falar. Com a escola você não pode faltar. Mas a igreja, tudo bem, meu filho, Deus entende. A todo momento a gente procura uma desculpa, irmãos, para nós não nos lançarmos à prática da piedade, mas para nós satisfazermos os nossos prazeres, os nossos hobbies, aquilo que nós gostamos em nossa carne. Meu querido, a gente arruma rapidinho a solução, mas para a piedade é dificuldade atrás de dificuldade.
É exatamente o que os homens de Babel estavam fazendo, irmãos. Nós temos uma dificuldade para se rebelar contra o Senhor. Rapidamente a gente resolve isso. Mas aí no meio da igreja, no meio do povo de Deus, da cidade de Deus, surge uma dificuldade para a piedade. Senhor, não dá não. Isso é humilhação para nós, irmãos. O ímpeto do povo de Deus que foi alcançado por Cristo era para ser caia por terra toda e qualquer dificuldade para nós servirmos ao nosso Deus de maneira que Ele quer e não colocarmos dificuldade para o servirmos. E então, irmãos, vem assim um momento da narrativa, do versículo 5 ao 9, quando agora é destacado a ação do Senhor, né? A ação do Senhor diante do que os homens estavam fazendo. Vamos ver primeiramente a declaração do seu juízo, do versículo 5 a 7, diz assim o Senhor: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para o que intentam fazer. No momento seguinte da narrativa, então, irmãos, nos é apresentado a ação divina diante da ação dos homens, né? A ação de Deus, especialmente, é que eu quero destacar isso, embora não precise comentar demais, a ação especialmente da Trindade. Porque veja o que o Senhor fala no versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos. Primeira pessoa do plural. Isso lembra vocês alguma coisa? Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, sem muito esforço, à luz de toda a doutrina da palavra de Deus, o que está tendo referência aqui é a doutrina da Trindade. O Deus Trino que criou o homem é o mesmo Deus Trino que julgará o homem, como ele está fazendo aqui em Babel. Só que no versículo 5 nos diz uma coisa interessante, irmãos, curiosa, por assim dizer. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Desceu o Senhor para ver. E aí narra também, como assim que o Senhor desceu? Né? O Senhor não estava vendo? O Senhor é como nós que precisa descer para ver? Né? Não tem como a gente falar assim, fulano, você já viu o supermercado que foi inaugurado ali? Não vi, eu vou lá ver. Né? A gente vai lá ver. O Senhor é como nós, o que Moisés está falando aqui quando ele fala dessa forma, irmãos? Novamente, queridos, o texto não está nos ensinando que Deus não sabe de todas as coisas. Como nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou, ele fez: Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava, mas ainda assim a pergunta é colocada para mostrar a Deus operando a redenção do homem. Confesse o seu pecado, Adão. Onde estás? O que é que tu fizeste? Aqui novamente, irmãos, o texto não está nos mostrando que Deus não sabe das coisas, que por alguma limitação como a nossa, Ele precisa fazer algum esforço para saber o que é que está acontecendo. Em outros lugares da Escritura, é afirmado e reafirmado exatamente o contrário, como Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas na criação estão patentes diante dele, não há nada que possa ser encoberto. Salmo 139, para onde eu posso ir, Senhor? Se eu subir nas alvoradas, lá estás. Se eu for para o mais profundo do mar, ali estás também. Se eu subir no mais alto do céu, lá o Senhor também está. O Senhor vê todas as coisas, irmãos. E é por causa disso exatamente que nós precisamos nos perguntar: por que Moisés coloca isso aqui? O Senhor desceu para ver. O que nos traz então, irmãos? O que nós temos aqui é uma, presta atenção, grande ironia. Grande ironia. Os homens queriam alcançar o céu, mas longe de alcançarem o topo do céu, o seu templo, a sua cidade e torre são tão rasteiros que Deus precisa descer para ver. Percebe a ironia? Nós vamos construir uma torre que vai chegar aos céus. Senhor, se prepare, nós vamos bater nas portas da tua morada. Aí o texto fala que Deus desce para ver. Tão rasteiro, tão insignificante. Todo e qualquer esforço do homem contra o Senhor é isso, insignificante. Ele precisa descer para ver. Ele precisa descer para ver aquele projeto mesquinho, cheio de si e autônomo que os homens fazem. Ele não desceu para ver, irmãos, como um espectador curioso, a fim de ser informado, mas como um juiz, a fim de declarar a sentença de juízo. É isso que está sendo posto aqui, irmãos.
O texto também nos mostra, queridos, que Deus vê os intentos dos perversos. E ainda que os homens perversos, os homens acham que Deus é um rei tirano que não sabe quando eles estão conspirando contra ele. Os homens pensam que Deus é como um rei tirano, como nas histórias que nós vemos de reinados, em que os súditos dele estão conspirando contra o rei nem sabe o que esses súditos estão fazendo, e ele vai se pegar de surpresa. Não, o Senhor sabe todas as coisas. Não há nenhuma intenção rebelde que o Senhor não esteja vendo. E isso, irmãos, deveria causar temor ao coração dos homens. Deveria refrear o nosso mal de querermos caminhar de maneira rebelde contra o Senhor. Aquele pecado que a gente acha que ninguém está vendo, e a nossa consciência fica tranquila porque os homens não estão vendo. Deus está vendo. Está sendo feito ali na frente dele. Ele conhece o nosso coração, irmãos. Não importa qual seja a torre que nós queremos construir para chegar aos céus, sempre vai ser pó diante dele. Pó. Muitas vezes, irmãos, Deus suporta os perversos em suas maquinações abomináveis. Não é porque eles estão prosperando, como o salmista no Salmo 73 fala. Por que os ímpios prosperam? Eles estão prosperando e Deus está dando essa possibilidade. Vai, prospera. Porque lá na frente, Deus vai pegar. Lá na frente, Deus vai cobrar. E nisso, Ele será glorificado, irmãos. Por isso, irmãos, novamente, cuidado com o senso de que prosperidade no meio do pecado é sinal de bênção do Senhor. Pastor, mas qual o problema de fazer tal coisa? Veja como Deus está me abençoando. Veja quantas coisas eu tenho. Veja a saúde que eu tenho. Não há problema algum. Deus está me abençoando. Eu estou prosperando. Mesmo no meio disso que a sua palavra, a palavra se chama de Deus, diz que é pecado. Eles estavam prosperando. Eles estavam numa terra próspera. Lembremos, irmãos, os filhos de Canaã habitavam uma terra que emana leite e mel, prosperidade. Isso não era sinal da bênção do Senhor sobre eles. Isso era brasas vivas sendo acumuladas sobre a cabeça deles para maior juízo. Para maior juízo. Por isso, irmãos, não nos enganemos. O que vem sem dúvida no meio de uma prosperidade e em pecado é uma drástica queda. É uma drástica queda. A mão do próprio Deus demolindo tudo, destruindo tudo. E quando tudo isso é tirado, muitos homens acham que Deus é injusto. Ele está só dando a paga no coração perverso. E nisso, irmãos, nós vemos o versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E aqui, irmãos, nós temos uma constatação do Senhor da perversidade do homem. Eles vão fazer cada vez mais coisas mais perversas. Deixa eu ler para vocês a paráfrase que Matthew Henry faz desse texto. Ele diz assim, é como se fosse Deus falando: o poder de seu príncipe em breve será exorbitante. A maldade e a profanação será intoleravelmente desenfreada, pois eles se fortalecerão mutuamente nelas. E o que é pior, haverá um desequilíbrio na igreja, e estes filhos dos homens, se assim incorporarem, engolirão aos poucos os remanescentes dos filhos de Deus. Portanto, está decretado: eles não mais serão um só. Eu os espalharei pelo bem da minha igreja, pelo bem da terra, para que a maldade não prospere e se alargue sobre o mundo. Como consequência, então, irmãos, Deus declara o juízo desse intento dos homens e frustra os seus planos. Veja o versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem uns dos outros. Irmãos, a confusão de línguas é o juízo que Deus traz sobre os homens. Deus ri dessa astúcia e da falsa confiança dos homens, como ele faz no Salmo 2. Ele ri de todo aquele que se levanta contra o Senhor e o seu ungido. Ele ri. Ele mostra como ele resolve isso. Vocês estão querendo todo esse poder, essa rebelião por causa da linguagem, a bênção que eu dei para vocês, eu atiro. E vocês agora não vão mais se entender. Vocês não vão mais estar em pacto contra mim. Vocês vão estar guerreando um contra o outro por causa do coração de vocês. Apesar, irmãos, disso ser juízo, apesar de a confusão das línguas ser um juízo do Senhor sobre os homens, ainda assim, se nós pararmos para pensar, é muito menor do que eles mereciam. É muito menor do que eles mereciam. Eles mereciam a morte.
mas são somente expulsos e transferidos, pois a paciência de Deus é muito grande com o mundo provocador. O julgamento de Deus faz com que os pecadores nessa vida, em comparação com aqueles que serão reservados, poucos e nada. E aí muitos homens ímpios em seu ateísmo e descrença falam: se Deus existe, por que Ele não acaba com o mal agora? Se Deus existe, por que o mal prospera? Ele vai se revelar. O mal está prosperando, o mal está crescendo, e Ele traz punições sim. Aquela doença que um homem tem por causa do seu pecado, aquela perda financeira que ele teve por causa da sua mentira e do seu roubo, aquela prisão que ele teve por causa do seu roubo e do seu engano, ele sofre juízo sim, mas esses juízos nem se comparam diante do que Deus está reservado àqueles que querem continuar, não se arrependerem e voltar para Cristo na sua obstinação. Ele só confundiu as línguas, mas lá na frente, algo pior e muito mais doloroso está reservado. Nós temos então, irmãos, aqui uma grande constatação e contraste entre o que Deus está fazendo com os filhos de Deus e com os filhos dos homens, né? Em conclusão narrativa, veja por favor o versículo 8 e 9, por favor. O Senhor diz: Dessarte, o Senhor dispersou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Veja, irmãos, o Senhor agora, no juízo, espalha eles da terra. Perceba, dali ele os espalhou. No versículo 2 e versículo 4 nos diz que os homens foram para ali habitar, para que não fossem espalhados. Eles foram para não serem espalhados, o Senhor os espalhou. Eles falam: edifiquemos para nós uma cidade, o Senhor vai ver o que eles foram edificar. Eles tinham uma só linguagem, mas agora o Senhor vai confundir a linguagem deles. Eles queriam, irmãos, se unir contra o Senhor. Então Deus os dispersa, e entre si passam a não mais se entender. E aqui, irmãos, a espécie humana é dividida em etnias que passam a disputar por sua existência umas contra as outras. Estão determinadas a se destruírem umas com as outras, século após século, quer seja em guerra sangrenta, quer seja em guerra fria, como juízo do Senhor sobre a humanidade. Não é, irmãos, não pode ser desfeita isso de qualquer forma. Não se pode ser desfeito com o cosmopolismo que muitos homens querem hoje, unir toda a humanidade em uma só. Não se engane, irmãos. Alguns projetos que alguns políticos têm feito de unir nações, de unir povos em torno de uma coisa só, um projeto cosmopolita, novamente é o eco de Babel. É o eco de Babel. Toda tentativa na história de fazer isso, irmãos, resultou em toneladas de vida e rios de sangue. Basta só olhar para a história recente, o intento nazifascista, o intento comunista soviético. Vamos unificar todos os proletários da terra. Vamos unificar a Alemanha como um povo hegemônico e vamos subjugar a Europa. Sangue, sangue, sangue. Foi só o que teve, irmãos. Babel significa em hebraico confusão. Assim é toda a tentativa do homem em conquistar o mundo e se estabelecer nele em rebelião contra o Deus Criador. Confusão, irmãos, é o resumo das filosofias humanas longe de Deus. Confusão são os relacionamentos longe de Cristo. Confusão são os governos sem a submissão a Cristo. Babel, Babel, Babel. É o que resume a vida dos homens longe de Cristo. Confusão. Confusão. Muitos casais que não creem no Senhor não entendem por que a sua família passa por tanta confusão. Rebelião contra o Senhor gera Babel. A sociedade não entende por que nosso país e outros países do mundo passam por tanta confusão. Babel é o resultado da rebelião contra o Senhor. Em Babel, irmãos, o Senhor frustra os esforços humanos de edificar uma cidade secular em que não haveria lugar para o reino de Deus. Para que se cumpra o seu plano de encher a terra, o Senhor então em Babel dispersa a humanidade para que eles possam cumprir a sua vontade e então operar a redenção.
ao destruir Babel, irmãos, o Senhor também revelava ao seu povo que Ele pode destruir as cidades fortificadas em Canaã. Lembra quando os espias vão para Canaã e eles vão investigar a terra, os 12 espias? O que eles vão dizendo? Aquele povo é gigante, os muros daquela cidade são fortíssimos, nós não vamos conseguir. Então eles lançaram terror sobre Israel, mas apenas 2 espias disseram: nós vamos conseguir, não por causa da nossa capacidade, mas porque Deus nos entregou. Nós poderíamos muito bem usar. Vocês não lembram o que foi que Deus fez com Babel? Homens cuja torre queria chegar ao céu. Esses homens, as cidades para onde nós estamos indo, as suas torres e os seus muros também chegam ao céu. Mas o Senhor destruiu Babel. Ele também vai destruir essas cidades. O Senhor dava consolo, irmãos. O Senhor dava consolo também a Israel. E a cidade dos homens, naquela época, não prevaleceu. E ela também não prevalecerá. Abra, por favor, Apocalipse, capítulo 18, por favor. Versículo 2 e 3. Uma informação que eu não falei para os irmãos: os historiadores atrelam que possivelmente Babel é a origem da cidade e do que veio a ser depois do Império Babilônico. Babel, babilônico. E veja o que aqui o Senhor fala. Babilônia como um tipo, um resumo de todo o intento humano contra o Senhor, toda a rebeldia e arrogância. Então exclamou uma potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os moradores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Versículo 21 e 22 do mesmo capítulo. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Babilônia, Babel, a imagem que Apocalipse traz, destruída. Cidade dos homens, cidade de Deus. A cidade de Deus entrará por toda a eternidade. A cidade dos homens, Babel, cairá. Ao destruir Babel, irmãos, fica claro: aquilo que os ímpios temiam lhes sobreveio. Aquela dispersão que eles procuravam evitar através de um ato de rebelião foi o que causava exatamente essa dispersão entre si. Adão, irmãos, procurava ter conhecimento do bem e do mal e ser como Deus. Ele tornou-se menos que homem e conheceu apenas o mal e perdeu o bem. Tudo que os homens procuram, irmãos, em rebelião ao Senhor, querendo algo fora do Senhor, ele vai perder aquilo que eles mais querem e vai sobreviver sobre eles aquilo que eles mais temem. É isso que a narrativa nos mostra, irmãos, em toda a Escritura Sagrada. Adão quis ser como Deus, tornou-se menos que homem. Adão quis, como Deus, conhecer o bem e o mal. Ele apenas passa a conhecer o mal e perde o bem. Os que procuram glória aqui, irmãos, perderão a glória. Os que vivem loucamente, achando que aproveitam a vida, perderão ela eternamente. Faz parte do Evangelho de Deus, irmãos, daquilo que os homens mais temem. Aos que obstinadamente perseveram nisso, esse temor cai sobre eles. Irmãos, Babel nos aponta várias verdades acerca da palavra do Senhor e do Evangelho dele, como nós temos visto. Mas tem algumas coisas interessantes que eu quero destacar antes de nós encerrarmos. Primeiro, a humanidade era unida e agora passou a ser desunida. Mas a unidade da humanidade é prometida. E sabe onde ela é conquistada, irmãos? Ela não é conquistada no intento governamental de unificar as nações. Ela é conquistada por um príncipe. Ela é conquistada por um rei. A humanidade foi dispersa em Babel e passa a entrar em conflito. Uma parcela querendo dominar a terra. Sabe onde ela tem a sua unidade estabelecida? Em Cristo. Abra, por favor, Efésios capítulo 1, por favor.
Efésios capítulo 1. Em Cristo, ele tem o propósito de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ainda no mesmo livro, na mesma epístola, no capítulo 2, versículo 15, veja o que ele fala, a partir do versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a barreira de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo paz. Sabe o que Paulo está se referindo, irmãos? Dos judeus e dos gentios. Em Cristo ele faz uma nova humanidade, ao ponto do apóstolo falar: em Cristo não há mais grego nem bárbaro, homem ou mulher, jovem, criança, mas todos são um em Cristo. Um em Cristo. É em Cristo, irmãos, que nós temos a unidade da humanidade, como nós vimos em Gênesis capítulo 10. Não é em tempos políticos que nós vamos conseguir isso. E a loucura dos crentes quererem se engajar de uma forma perversa e apoiar perversamente doutrinas perversas, achando que isso é bom, porque a Escritura fala de unidade. Fala, mas o meio da unidade não é a força do homem, como Babel tentou. O meio da unidade é Cristo. A sua obra é que desfaz Babel. A sua obra é que torna de povos diversos um só. Nós contemplaremos os novos céus e nova terra, como João fala. Eu vi homens e mulheres de todas as tribos, povos e nações louvando ao Senhor. Ainda, irmãos, o juízo de Deus em Gênesis capítulo 11 foi confundir as línguas. Sabe qual foi o sinal da redenção do Senhor? Atos capítulo 2. Na confusão das línguas, os homens se entendem em uma única linguagem. Em Babel, as línguas foram confundidas, juízo. Mas na redenção, no derramar do Espírito Santo, o Senhor nos mostra um fato. Os homens agora se entendem. Cada um falava em sua própria língua e eles entendiam. Em Pentecostes, irmãos, o juízo de Gênesis, Babel, foi desfeito. Em Babel, Deus confundiu as línguas humanas, o que resultou em divisão. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, Deus deu às pessoas a capacidade de ouvirem umas às outras novamente, ainda que em línguas diferentes, resultando em admirável unidade. Jesus derramou o seu Espírito em Pentecostes sobre a igreja, para reverter o juízo de Babel em prol da igreja. Em prol da igreja. E por último, irmãos, em Babel, os homens queriam fazer o seu nome célebre. E como nós lemos em Agostinho, a cidade de Deus, a cidade dos homens, Babel, queria se engrandecer e receber dos homens o louvor. Mas a cidade de Deus não. Enquanto os homens de Babel queriam engrandecer o seu nome, Deus disse que aos que creem em sua promessa e confiam nele, ele engrandece o seu nome. Sabe onde? Gênesis capítulo 12, exatamente após Babel. Isso não é por acaso, irmãos. Gênesis capítulo 12. Em Gênesis 11:4 diz: vinde, edifiquemos a nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Gênesis capítulo 12, versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Os homens queriam ter seu nome engrandecido, perderam o seu nome. Deus promete exaltar o nome do seu povo, e por toda a eternidade o seu povo estará com ele, tendo um nome engrandecido. Irmãos, a narrativa de Babel nos lembra que há duas cidades. Não há escapatória. Ou você habita na cidade dos homens, ou você habita na cidade de Deus. Em qual dessas cidades você habita? Se você não crê em Cristo, sem dúvida, a sua habitação é a cidade dos homens, em rebelião contra o Senhor. É por isso que ele chama: entre pela porta da cidade de Deus, que é Cristo. Creia em Cristo,
Despreze todo e qualquer intento no seu coração de rebelião contra o Senhor. Você que não crê em Cristo ainda, creia em Cristo e confie nele apenas. E então você não estará em Babel, na cidade dos homens, mas na Nova Jerusalém, na cidade de Deus. E igreja, cuidado. Cuidado para nós não caminharmos nos dizendo habitantes da cidade de Deus, mas com os mesmos intentos da cidade dos homens. Que Deus nos dê graça, irmãos, e nos fortaleça em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade. Bendito seja o Senhor, porque a confusão que o Senhor trouxe